Salmo 42, nós vamos estar fazendo leitura de todo ele. É um salmo de 11 versículos, que diz assim: como o cervo suspira pelos ribeiros das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando virei e aparecerei diante de Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto eles continuamente dizem para mim: onde está o teu Deus? Quando eu me lembro destas coisas, derrama minha alma em mim, pois eu havia ido com a multidão, eu fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que guardava o dia santo. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que estás tu inquieta dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pelo socorro do seu semblante. Ó meu Deus, minha alma está abatida dentro de mim. Portanto eu me lembrarei de ti desde a terra do Jordão, e dos Hermonitas desde o monte Mizar. Um abismo chama outro abismo ao barulho das tuas quedas d'águas. Todas as tuas ondas, as tuas vagas estão sobre mim. Contudo o Senhor comandará benignidade durante o dia, e à noite sua canção será comigo, e minha oração ao Deus da minha vida. Eu direi a Deus, minha alma, rocha. Eu direi a Deus, minha rocha, porque te esqueceste de mim? Porque sigo planteando por causa da opressão do meu inimigo, como com uma espada em meus ossos. Meus inimigos me repreendem, enquanto me dizem diariamente: onde está o teu Deus? Por que estás tu abatida, ó minha alma? E por que estás tu inquieta dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, que é a saúde do meu semblante e meu Deus. Podem sentar, irmãos. Meus queridos irmãos, sede de Deus é o que expressa o salmista neste salmo de número 42. E o salmo de número 42, escrito pelos filhos de Corá. Os irmãos se lembram, quem é leitor da Bíblia conhece mais ou menos o que disse lá o primeiro livro de Crônicas, que Davi organizou os levitas para serem porteiros, outros para serem cantores, outros para serem guardadores dos tesouros no templo. Então havia toda uma organização, porque quando eles saíram do deserto, ou saíram do Egito e entraram pelo deserto, os coatitas, meraritas e os filhos de Gerson, eles estavam com responsabilidades definidas referente ao tabernáculo. Havia uns que estavam responsáveis pelas cortinas do tabernáculo, havia outra família que estava responsável pelos utensílios do tabernáculo, e assim por diante. Então, por eles estar caminhando peregrinamente pelo deserto, cada família dessa dos levitas tinha uma responsabilidade específica. Agora, quando eles se estabelecem na terra prometida, e já no final do reinado de Davi, que começa a haver a preparação para a transição do reinado entre Davi e Salomão, então Davi coloca estes levitas em turnos, porque eles não precisariam mais andarem com a arca nos ombros e nem com os materiais do tabernáculo também. Havia já um projeto estabelecido para que eles edificassem um templo, e então esses levitas ficariam até que um certo ponto no seu trabalho, na sua atividade,
tolhido da oportunidade de participar. Então Davi pega este agrupamento dessa família, os coatitas, os meraritas e os filhos de Gerson, e ele então distribui para tarefas no templo. Então é onde ele organiza os levitas. Esses são os levitas da tribo de Levi. Ele organiza em turnos. Cada um tinha um turno a ser cumprido. Havia aqueles que eram o guarda do templo, né? Havia outra família que ficou responsável para o cântico. Então havia todo um sistema organizado por Davi, que foi implantado perfeitamente no templo na época de Salomão. E os filhos de Corá, eles também tinham, dentre as suas atividades no templo, a responsabilidade de cantar louvores. Não se esqueça, irmãos, que o culto no templo não era um dia marcado. Olha, vai ter culto domingo, como nós aqui. Não, o culto lá era todo dia. Havia o culto no período da manhã e havia o culto no período da tarde. Então, no período da manhã, antes de sacrificarem o cordeiro, que era sacrificado às 9 da manhã, havia o culto matutino. Alguns dizem que começava às 6 da manhã e ia até após as 9 da manhã, quando o cordeiro era sacrificado. E o segundo culto começava das 3 em diante e indo até às 6 da tarde. Lembra que Pedro e João subiam ao templo na hora nona. A hora nona era 3 da tarde para a oração. Era um culto. Então os levitas, eles tinham que estar a todo tempo ali prestando este culto. Quem era os responsáveis para cuidarem das portas, do ornamento do templo, da limpeza do templo, aqueles outros que estavam responsáveis de receber os animais, abrigar os animais, lavar os animais, era todo um sistema. E havia também os que estavam para cantar, porque o culto a Deus no templo era uma verdadeira festa, era um cântico. E eles utilizavam então o quê? Tanto os salmos que Davi já havia composto, como também outros salmos que eles, com o passar do tempo, iam desenvolvendo, produzindo de autoria deles. E então, os coraitas, eles produziram vários salmos, e dentre os salmos que eles produziram, está o salmo de número 42. E neste salmo de número 42, é um masquil. E o que é um masquil? Um masquil é um salmo didático, aonde, através da música, vai ensinar uma verdade. Nós temos muitos salmos masquil, ou muitos salmos didáticos na Bíblia, porque é através do salmo, e nós agora mesmo, acabamos de cantar um cântico didático, né? Os que confiam, que esperam no Senhor, aquela questão toda, são hinos que com a sua letra está nos ensinando uma grande lição. Então o masquil é um salmo que vai ensinar uma lição. O salmista, esse filho de Coré, ou filho de Corá, ele está num problema sério, ele está numa crise espiritual. Ele está numa crise espiritual. Qual é a crise espiritual que ele está? Ele não deixa muito claro, mas você pode entender que ele está como que desviado da presença de Deus. Está distanciado. Ele fala aqui de saudade do templo. Alguém só tem saudade do templo se para de ir lá. Também ele disse que tinha saudade da multidão que ele acompanhava, indo para o templo, cantando e exaltando o Senhor. Então ele está realmente numa situação, numa crise espiritual. E esta crise espiritual fez com que ele abandonasse o templo. E ao abandonar o templo, ele sente que a alma dele fica abatida. Porque te abates, ó minha alma. E sem contar os opositores. Por 3 vezes seguidas nesse salmo, os opositores dizem: aonde está o teu Deus? Parece que ele se apartou da vida espiritual
e entrou em algum problema, pode ser familiar, pessoal, uma crise no matrimônio, uma crise financeira, eu estou aqui simplesmente gesticulando em cima daquilo que eu entendo, entre linhas que eu estou lendo. Porém, porque quando a pessoa conhece você como crente e vê você enfrentando uma crise, alguns têm até a petulância de perguntar: mas você não é crente? Aonde está o seu Deus? Assim é este salmista. Quem sabe ele deixou transparecer problemas da vida, e os que via ele no templo agora perguntam: mas aonde está o teu Deus? Aonde está o teu Deus? E também no seu interior, o problema do ser humano é cá dentro, bem dentro dele, bem aqui. Então, no seu interior, ele está sentindo uma falta tremenda. Ele está com sede de Deus. Ele está com sede de Deus. Ninguém tem sede se estiver longe do pote, ou se estiver longe da torneira. Você só tem sede quando você está longe. Então todas essas questões me fazem entender que este homem está numa crise espiritual, que ele se apartou de Deus. É possível até estar no templo, mas não ter Deus, o Deus do templo, dentro da gente. É possível ser um cristão nominal, simplesmente aderiu a uma igreja, mas ele não tem vida com Deus. E quem tem vida com Deus sabe realmente que quando lhe falta estes aspectos, você sente que como se não alimentou, como se não está tomando líquido, e a situação começa a cada dia mais a tornar-se pior para ele. Então, ele aqui vem apresentar a sua sede de Deus. E ter sede de Deus, claro que é uma das formas figuradas de falar, né? Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Lá em João capítulo 7, final do capítulo 7, quem tem sede, vem a mim e beba, porque aquele que beber da água que eu lhe der, lhe fará nele uma fonte que salta para a vida eterna. Então quem bebe de Jesus não tem sede, porque Jesus é a água da vida. Ele é a água da vida. E todos, lembra o que ele disse para aquela mulher? A mulher no poço, capítulo 4 de João. A mulher vai tirar água e Jesus trava uma conversação com ela. E aí então Jesus disse: mulher, se tu me pedir de águas, eu te daria águas vivas. E ela disse: Senhor, o senhor não tem com que tirar, o poço é fundo. Ela confundiu a água do poço com a água que Jesus estava oferecendo. E ele disse: mas quem beber desta água voltará a ter sede. Quem bebe desta água, bebeu desta água, volta a ter sede. Volta a ter sede. Mas agora quem bebe de Jesus não tem sede jamais, porque ele forma dentro de nós uma fonte que salta para a vida eterna. Este homem, ele está com saudade de Deus, e ele faz uma comparação tão grande entre a sede que ele tem, semelhante à sede que tem uma corça. A corça, ela é um animal que se alimenta de vegetais. Ela come vegetais, grama, capim. Ela não é um animal na cadeia alimentar que se alimenta de outro animal. Ao contrário, a carne dela para os animais felinos é apetitosa. É mais ou menos assim você comer um filé mignon ou então comer uma carne de cabeça. Essa é a diferença. Então quando um animal deste que vivia de caças para comer encontrava uma corça, era um bom prato, um prato de primeira. Então uma corça era um animal muito requisitado, leões, tigres e assim por diante. E ela sabia, porque toda corça sabia, que a vida dela estava em risco em todos os momentos.
Ela tinha que estar vigilante, porque da mesma forma como ela estava vigilante para não ser atrapada, os atrapadores estavam vigilantes para atrapá-la. E como ela não tinha uma arma de defesa, ela não tinha garras para se defender, ela não tinha dentes caninos afilados para morder, ela era uma presa fácil. Então a vida dela estava correndo perigo a todos os momentos. Este animal corria este perigo a todos os momentos. Comer para ela era uma aventura, era comer com o olho aberto, um olho no, como diz o pessoal, um olho no peixe, outro no gato. Era comer vigiando, porque não sabia de onde vinha o ataque. E beber água então. Muitas vezes ela se furtava de descer até o riacho, até o ribeiro ou até a fonte para beber, devido aos perigos que lá estavam. Crocodilos, atrapadores, né? Ela ia ser uma presa fácil, porque esses animais sabiam, um dia ela vai ter que vir beber. Um dia ela vai ter que descer aqui. Então chegava um momento que não dava mais. Ela tinha que arriscar a sua vida para descer até o lugar da água para beber. E era ali o grande problema, porque muitas delas ia beber e perdia a vida. Era um dilema para elas: ou eu morro de sede, ou eu morro atrapado nas garras de um felino, ou até de um crocodilo lá dentro. Que dilema tremendo. Então o salmista, nesse salmo de número 42, ele está se comparando a sede que ele tem de Deus, a mesma sede que a corça tem. Que a corça está dizendo: eu vou descer lá, não sei se vou voltar. Mas a sede é maior do que o instinto de querer viver. A sede é maior do que o próprio desejo de continuar a vida. Assim está ele. Deu para você entender que situação está o salmista? Ele está dizendo: eu estou com uma sede tão grande dentro de mim, por Deus, que é maior do que o meu desejo de viver, que nada pode suprir, que ninguém nessa terra, ninguém em outro planeta conseguirá suprir esse desejo, como a corça que está suspirando pelas águas, desejando as águas, querendo as águas, sofrendo pela falta das águas. Assim está a minha alma. A alma dele não estava desejando as águas que a corça estava desejando, mas a alma dele desejava Deus. Ele comparou a sede da corça com o desejo da alma que ele tinha para com Deus. Eu sei que você está me entendendo. Ele está dizendo: não há nada que possa suprir esta necessidade. Eu estou com uma sede tremenda de Deus, eu estou com vontade tanto de Deus, eu estou como uma corça que está desesperada para tomar água, mas sabe de todos os perigos e riscos que tem, e mesmo assim ela desce lá na fonte. Porque a sede que o homem tem de Deus é maior do que a sede física e maior do que o desejo de continuar vivendo. Para ele, em outras palavras, nada mais me satisfaz a não ser Deus. Nada mais supre o meu interior a não ser Deus. Deus é a única razão que pode suprir esta sede, esta necessidade que não é física, mas que é espiritual. E eu quero Deus, eu preciso de Deus, eu desejo Deus, eu quero estar na sua presença. Ele disse: eu tenho saudade da presença de Deus. Aleluia. Que situação que ele está. Ele quer correr este risco. Ele não está perto da fonte, ele saiu fora da fonte. Ele tinha uma sede da presença de Deus, porque a presença de Deus é a que dessedenta a alma. A nossa alma, ela foi gerada em Deus.
ela foi gerada em Deus. Deus gerou a nossa alma. Os nossos pais geraram o nosso corpo, mas a alma, a parte espiritual, foi um ato milagroso de Deus, no ato da concepção. Então a nossa alma, como ela saiu de Deus, ela só pode voltar para Deus. Ela só pode voltar para Deus. Eu estava essa semana vendo, alguém me mandou, não sei se me mandaram um vídeo ou coisa dessa natureza, em que um pregador está pregando, eu não me lembro o nome dele para poder dar aqui os créditos, mas ele está pregando e ele está dizendo, olha, o peixe foi gerado na água, por isso que o peixe fora d'água morre. Ele estava falando, né, sobre essa questão. O peixe foi gerado pela água, e na água, então o peixe fora d'água morre. E aí ele fala de nós, homem. O homem foi gerado em Deus, e o homem longe de Deus morre. Então estas são as questões. A nossa alma precisa de Deus. Não tem como viver sem Deus. As pessoas muitas vezes, pelo fato de desconhecer o que Deus significa para cada um de nós, falam, o que vocês vão fazer na igreja de novo? Por que vocês estão cantando de novo? Por que vocês estão falando de novo? Por que você está orando de novo? Meu irmão, não é possível viver sem Deus. Não dá para passar um dia sem Ele, sem falar com Ele, sem estar com Ele. É de manhã, meio-dia e tarde, noite. Falamos com Ele por quê? Porque nós fomos gerados nele. Temos necessidade dele, e vamos a Ele, e experimentamos a Ele. E quando estamos longe dele, sentimos sede dele. Sentimos sede dele, a nossa alma fica sequiosa por Deus, sequiosa. Assim que me converti, eu me lembro que dias que tinha culto, eu estava aí com uns 2, 3 meses de crente, dia que tinha culto, eu ficava na frente do espelho. Em casa tinha um guarda-roupa daquele que tem um espelho na porta, sabe aqueles guarda-roupa antiguinho, né? Que a bisavó passou para a avó passou para a mãe passou para os filhos, aquilo que vem, que nem aquelas cristaleiras de 1900 em andar para frente. Então lá em casa tinha um guarda-roupinha daquele, e tinha um espelho na porta, e quando era dia de culto, eu ficava na frente do espelho, dizendo, poxa, hoje tem culto, estou indo para o culto, vou adorar a Deus. Você se lembra quando você se converteu? Se é que você se converteu, você se lembra como era? Você se lembra, obreiro, como era? Não sei se os obreiros se converteu, porque obreiro não convertido tem também. Mas você se lembra quando você se converteu? Como era a sua vida? Podia chover raios e canivete, meu irmão. Quantas vezes os irmãos chegavam na igreja com um menino encavelado de um lado, o outro do outro, e aqui outro no braço, e lá chegava todo mundo agarrado, debaixo de chuva, tudo molhado, e já chegava dizendo, glória a Deus, aleluia. Era uma festa. Hoje, só porque furou o pneu da bicicleta, ninguém quer saber de vir na igreja. Ah, não tenho dinheiro para colocar gasolina no carro. Você não nasceu com um carro. Quando Deus nos fez, Ele nos fez com o pé. Já viemos equipados, meu irmão. Olha que carro mais abençoado que Deus nos deu. E hoje qualquer coisa tira a gente. Mas antes não. Eu me lembro do irmão, o pastor Francisco Germano. Ele tinha um filho que tem até hoje, né? Ele morreu, meu filho está vivo. Os problemas na perna, ele passava em frente de casa, menino grande encavalado no pescoço, e lá ia ele, menino grande encavalado no pescoço, e lá ia ele, para a igreja, chegava, sentava, para adorar a Deus, e era assim, a vida dele, Firmino. E era assim a vida dele. E não havia qualquer outra situação que não fosse a não ser adorar a Deus. Então as pessoas muitas vezes não entendem o porquê isso. A presença de Deus dessedenta a alma. A presença de Deus, onde está? Era a pergunta que faziam para eles. Onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Perguntava para ele, aonde está o seu Deus?
Ele sabia onde estava, porque quem já teve experiência com Deus sabe aonde Deus está, sabe como encontrá-lo, sabe, entende e compreende. Quando a pessoa tem experiência com Deus, e se a pessoa ter experiência com Deus, ela passa a entender a vontade de Deus. Também a presença de Deus é a que dá força para a nossa alma. Veja o que ele disse: porque está abatida, ó minha alma. Por que está abatida a minha alma? Ela se sente um abatimento, uma fraqueza. Lembra que quando você se afasta de Deus, até você começar novamente a voltar, a fazer as coisas para Deus, aí você sente a firmeza na alma, a firmeza no coração. Quando você está longe de Deus, o que acontece? A tua alma, ela não tem forças para orar, ela não tem forças para jejuar, ela não tem forças para ler a Bíblia. A sua alma vai enfraquecendo. A questão nossa é que somos espirituais, e quando nós nos apartamos das coisas espirituais, há uma fraqueza na alma, há uma fraqueza, uma doença que parece que pega a alma. E aí então ele disse: por que te abates, ó minha alma? Por que te abates? O ser humano é diferente de todos os animais, porque o ser humano é o único que fala consigo mesmo. Você fala com você, e ele aqui está falando com a alma dele. Por que te abates, minha alma? Por que está abatida? Quantas vezes você falou com você mesmo: rapaz, você não devia fazer isso. Rapaz, por que você fez isso? Ó, Aparecido, por que você foi por esse caminho? Olha, Aparecido, por que você cometeu este erro? Eu falo comigo mesmo. O animal não consegue falar consigo mesmo, mas o ser humano fala consigo mesmo. Você faz uma avaliação. Não diz a Bíblia lá na hora da ceia: examine-se pois o homem. Então você se examina, faz um autoexame. Você consegue falar com você mesmo, porque você foi originado em Deus. Agora, quando você se aparta de Deus, essa alma sua enfraquece, e aí você começa a tentar estimular ela. Alma, por que te abates? Alma, você ainda vai louvar a Deus. Olha a esperança dele: eu ainda o louvarei. Ele tem esperança, porque não importa quantas crises você tenha tido na vida, mas ainda Deus tem esperança em você, e a sua esperança está em Deus, que um dia você ainda vai voltar a louvá-lo, adorá-lo, exaltá-lo. As crises da vida quer abater nossa alma, quer distanciar-nos da presença de Deus, e do outro lado você está animando a tua alma e dizendo: espere em Deus, você ainda vai louvá-lo. Louvado seja o Senhor. E aí ele fala sobre uma outra sede, né? A sede que ele compara como a sede semelhante à sede da corça. Depois a sede semelhante à sede da presença de Deus, ou uma presença que lhe falta. E agora a sede de estar na casa de Deus. A sede de estar na casa de Deus. Irmãos, quem ama o Pai gosta da casa do Pai. Não tem. Tem um pessoal desigrejado que eles falam por aí. Eu nunca vi uma pessoa que está fora da casa do Pai é conhecido como pródigo, porque quem ama o Pai quer estar na casa do Pai, quer estar na casa do Pai. Não importa o que venha acontecer, você quer ter comunhão com seus irmãos, você quer se relacionar, você quer entrar em adoração conjuntamente com todos, porque você está na casa do Pai. E ele aqui vem apresentar no versículo 4, olha o que ele disse aqui no versículo 4, a saudade dele. Quando eu me lembro dessas coisas, que coisa? O versículo de número 3, minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto eles continuamente dizem para mim: onde está o teu Deus? Aí ele disse: quando eu me lembro destas coisas, derramo minha alma em mim,
pois eu havia ido com a multidão, e eu fui com eles à casa de Deus. Olha, ele disse: eu fui lá, eu ia com a multidão lá, eu estava lá. Ele agora está com sede deste momento. Irmãos, toda pessoa que está se afastando de Deus, ele tem saudade da igreja, tem saudade do templo. Essa é a realidade. Davi disse: melhor é um dia na casa do Senhor do que 1000 em outras partes. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Ele sabia disso. Chegar e estar na casa de Deus é um prazer, é uma alegria, é uma felicidade. E ele disse: eu me lembro disso, quando eu ia com a multidão, as pessoas começavam a fluir de todas as partes da cidade para subir para Sião, ali no Monte Moriá, aonde foi edificado o templo, naquela eira de Araúna, aonde Davi mostrou para Salomão: é aqui que vai ser feita a casa do Senhor. E as pessoas começavam a sair de suas casas, de todas as partes, subindo o monte de Sião, para estar na casa de Deus. E ele ia entre a multidão. É muito gostoso você estar na igreja e ver os irmãos chegando para adorar o Senhor, chegando com família, com criança, é criança correndo, é menino chegando, é indo para lá, para cá, e começa o culto, meu irmão, aquela alegria, aquela explosão de felicidade. O salmista está dizendo: eu me lembro quando eu ia na casa de Deus. Eu me lembro quando eu ia na casa de Deus. E ao lembrar disso, de assistir na casa de Deus, ele tinha saudades da casa de Deus, saudade dos momentos da presença de Deus. E ele diz mais neste versículo 4: com voz de alegria e louvor, com a multidão que guardava o dia santo. Ele está falando naquele dia de celebração nacional, era o culto nacional. Que culto nacional era esse? Era o grande dia da expiação. Que grande dia da expiação era este? Em que vinham as pessoas de todas as tribos para Jerusalém. Era oferecido um bezerro. Era o dia que o sumo sacerdote ia entrar no lugar santo do santo, levando o sangue para espargir sobre as 4 extremidades da arca. Era o momento em que o perdão nacional ia ser derramado sobre o povo. Era gente de toda parte. Jerusalém ficava fervilhando, e chegava um momento, era um silêncio sepulcral no meio daquela multidão. Todos ali estavam, porque o sumo sacerdote entrou, cruzou o véu da separação do lugar santo para o lugar santo do santo, adentrou levando o sangue da novilha ou do novilho, e ali ele espargia o sangue nas 4 extremidades da arca, e salpicava o sangue sobre o propiciatório, onde estavam os 2 querubins, um de frente para o outro, e ali Deus recebia aquele sacrifício, e ele saía para fora, e ele bradava: ele recebeu o nosso sacrifício, ó Israel. O povo entrava, era tudo da Assembleia de Deus, entrava no manto, é bênção para um lado, é fogo para o outro, é azeite derramando. Por quê? Porque a felicidade de saber: fomos perdoados, fomos redimidos, fomos lavados, estamos em paz com Deus. Uma alegria imensa, uma alegria que não dá para descrever com palavras dessa terra. Ele aqui tem saudade desses dias, quando ele ia com a multidão. No versículo 4 ele disse, olha no final do versículo, ele disse: a multidão que guardava o dia santo. Aquele dia, aquele sábado era o super sábado. O super sábado era o momento além do que se podia imaginar e pensar. Era sentir os céus bem pertinho. Quantas vezes na casa de Deus a gente sente o céu tão pertinho? Parece que desceu os céus todinho, veio anjos, arcanjos, querubins, serafim, carro de fogo, veio todo mundo. Quantas vezes Deus vem, Deus desce, move, a sua presença é real. Ali a gente chora, ali a gente apresenta as nossas necessidades, ali a gente faz festa, uma alegria imensa. Termina o culto, você diz: poxa, mas não podia não ter terminado.
estava tão bom, estava tão, uma presença tão real. Ele tinha experimentado tudo isso. Tinha experimentado tudo isso. Agora ele está com saudade desses dias. Tenho saudades desses dias. Ele disse, nós tínhamos cultos, eu ia com o povo, eu me alegrava com o povo. E ele diz mais aqui, é que a minha tradução é desvantajosa para isso, mas ele diz, em algumas traduções diz, eu introduzia o povo. Ele está falando que ele ocupava uma posição de guarda da casa. Ele introduzia o povo. E introduzindo eles, para que o povo pudesse, reunidos, começarem a louvar. Conduzia o povo, e ele diz mais, liderava o povo no louvor. Como parece que ele está dizendo, eu era o responsável de começar cantando, começar a abrir a minha boca para cantar. E quando eu abria a boca para cantar, o povo acompanhava. Ele era um líder de música. Ele era uma pessoa envolvido com o louvor. Envolvido com o louvor. E ele, quando começava a cantar, o povo também seguia cantando. O que aconteceu com esse homem? Crises espirituais abateu sobre ele. Crises terríveis vieram sobre ele. Ele participava das festas. Ele fala sobre o povo em festa. Ele estava lá, na festa também. Irmãos, não existe coisa mais gostosa do que estar na festa para Deus. Não existe. Não há briga, não há desavença. Está todo mundo feliz, alegre. Só que quando termina o culto, eles brigam lá no estacionamento por causa de um lugar para estacionar. Então, quando você e eu viemos na casa do Senhor nosso Deus, não vamos perder a bênção que recebemos aqui e ali fora. Ah, porque não tiraram o meu carro? Ah, porque não puseram o meu carro? Ah, porque fizeram isso? A minha bicicleta, onde está minha magrela? Onde foi parar? A minha moto, está vazando óleo, mas é minha. Comprei, paguei. Toda a bênção que recebe aqui, perde ali. Ah, onde está o meu jumento, o meu cavalo, a minha carroça? Cadê ela? Sumiu. Toda a bênção que recebe aqui, perde ali. Não vamos perder. Ter paciência, ter paz, ter alegria. Fomos abençoados aqui, saímos ali, somos abençoados. Vamos para casa, vamos abençoados. Chegamos em casa, até o cachorrinho da casa sabe quando você chegou abençoado. Ele já vem lá, pulando ali do seu lado, balançando o rabito, e ele vem feliz, aquela coisa. Mas quando você chega, que perdeu a bênção no estacionamento, o cachorro já fica meio de longe. E eu, hein? Ele parece que ele veio sozinho, o Espírito Santo ficou aí pelo caminho. Não vou me aproximar, não. Mas na casa de Deus, irmãos, não vamos perder a bênção de maneira nenhuma. Ele tem esta saudade, ele está sequioso por Deus. E, sabe, meu irmão, olha, ele, no versículo 11, ele termina dizendo, porque está tu abatida, ó minha alma, e porque estás tu inquieta dentro de mim. Aí ele disse, espera em Deus, pois ainda louvarei. Espera em Deus, pois ainda louvarei. E ele disse, que é a saúde do meu semblante e meu Deus. Ele está depressivo, está longe de Deus, está com sede de Deus, está com saudade da presença de Deus, saudade da casa de Deus. Este homem está muito depressivo, mas ele tem uma esperança. Espera em Deus, eu ainda o louvarei. O que ele está falando? Ainda serei restaurado, ainda serei restaurado, voltarei novamente, vou voltar para o lugar da onde eu nunca jamais deveria ter saído, vou voltar a ser tudo o que eu fui. O bom de Deus é que Ele conhece a Deus e sabe que Deus é Deus de oportunidades. Não importa a distância que vá, Deus ainda espera o retorno. Deus ainda espera o retorno.
as experiências amargas, as experiências difíceis, as experiências que lhe causou dores, Deus ainda espera o retorno, assim como o pai esperava o filho pródigo. E o filho pródigo caiu em si lá. Este aqui já estava em si, dizendo: vou voltar, vou ser restaurado, vou voltar novamente. Ele tinha sede de Deus. Então eu e você, meu querido irmão, precisamos cultivar dentro de nós este desejo por Deus. Nada neste mundo pode apartar-nos da presença de Deus. Ele é o nosso amparo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa esperança. Ainda que as coisas não estão dando tão certa para você, não, de maneira nenhuma, vá para longe de Deus, fique próximo, porque se não está dando certo hoje, com Deus sempre vai dar certo, com Deus sempre uma porta vai abrir, com Deus sempre algo vai acontecer. Não se distancie de Deus, não deixe a tua alma se abater, não deixe a tua alma entrar em depressão, não vá para longe, ainda que o inimigo esteja dizendo para você: o que você vai fazer lá? Olha a situação que você está. Diga: eu vou lá, porque é lá que eu encontro consolo, é lá que eu encontro carinho, é lá que eu encontro os braços abençoadores para a minha vida. Não podemos deixar de maneira nenhuma que Deus fique longe de nossas vidas. Tenhamos Ele sempre perto, o mais próximo possível. E aí, irmãos, sempre vamos ter motivos para cantar. Quem sabe: pastor, hoje eu não estou com motivo. Irmão, crente, eu sempre digo, crente precisa ser estudado pela NASA. Porque crente, ele está na prova, mas ele canta. Ele está machucado, mas ele canta. Ele está desamparado, mas ele canta. Ele não tem aonde dormir, mas ele canta. Ele sempre canta. E não é aquela saudade de matão, não. Ele canta mesmo, né? Canta, adora, exalta o nome de Deus. Isto ninguém pode tirar de dentro da gente. Desde o dia que você recebeu Jesus como Salvador, o Espírito Santo ligou um aparelho de som dentro de você, e você canta. E você não precisa nem saber cantar. Pode ser com essa voz aí atrapalhada mesmo, que nem a minha, mas a gente canta. Você começa a cantar todo ensaboado, acaba a água do chuveiro, mas glória a Deus por isso. A gente canta e adora o Senhor. Sede de Deus Ele tinha. Eu creio que você não tem sede de Deus, porque Ele tem sido a fonte no seu coração. Vamos ficar em pé? Vamos orar ao Senhor nosso Deus. E se de repente, por alguma questão da vida, você tem sede de Deus, este é um bom momento. Você que nos acompanha também pela internet, este é um bom momento de você se aproximar de Deus, abrir o teu coração e pedir para Ele entrar novamente, porque Ele quer fazer isso. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer por tua palavra e pelo teu grande amor. Tu és a razão da nossa existência, o Deus de nossas vidas, e não há nada mais importante para cada um de nós do que a tua santa presença. Continua, Senhor, continua abençoando as nossas vidas e nos ensinando a viver contigo cada dia, e que as nossas vidas possam ser sempre pautadas pela tua presença. E se porventura, Senhor, há crises na vida de alguém aqui, crises espirituais, que se distanciou, que foi para outra parte, que já não tem vontade de orar, não tem vontade de ler a tua palavra, não tem vontade de congregar, nesta noite, visita esta vida, fala novamente a este coração, entusiasma novamente esta alma, para que ela possa voltar a adorar o teu santo nome. Nós te louvamos, agradecemos por sempre, em Cristo Jesus. Amém, Senhor.